O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem independente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante para a anatomia, que é sobre fisiologia dos neurônios e músculos. Então, como eu tenho certeza que você vai amar e vai entender esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Lembrando que sábado e domingo é voltado para MED, conteúdos de medicina, que eu amo, e vocês também, né? Todo mundo precisa saber, independente do curso acadêmico. Toda segunda-feira a gente vai ter conteúdo de Enem, e amanhã a gente vai continuar a playlist de física, certo? Com cinemática, vários macetes. Lembrando que eu só faço vídeo com macete, né? Vocês nunca vão olhar um vídeo meu aqui. Na verdade, são poucos vídeos, né? Porque não é que não tem, é que são bem poucos vídeos que eu não trago macetes, porque eu estudo com macetes. Todo estudo de qualquer área, eu tenho que estudar por macetes. Pra mim é muito mais fácil, assim que eu gosto de repassar também pra vocês. Toda quarta-feira, a gente vai ter poliglota. Uma semana em inglês, essa semana agora que vem. Essa semana, né, que já começou hoje, domingo, é inglês. A outra é espanhol, e na outra é inglês, na outra é espanhol. A gente vai fazendo essa alternância. Toda sexta-feira a gente vai ter o projeto Food Facts Essencial, que é voltado para minha base técnica, já que sou formada em técnica em alimentos, né? Eu quero compartilhar esses conhecimentos com vocês, que todos nós precisamos também entender acerca disso. E volta para a MED novamente. Estudar a parte aí neuromuscular exige uma compreensão sobre como os neurônios interferem diretamente na contração muscular do nosso corpo. Além das orientações e especificidades acerca dessa área, eu vou trazer dicas e estratégias para que a gente aprenda da melhor forma possível. Vamos comigo. A gente chama os neurônios de potencial da ação, e essa expressão ela é a linguagem do neurônio e vai envolver mudanças rápidas no potencial elétrico da membrana. Além do potencial de ação, a gente também tem o potencial de repouso e a sinapse. Então, a fisiologia dos neurônios e músculos envolve 3 estágios: potencial de repouso, potencial de ação e sinapse. Como o nome já diz, potencial de repouso é quando o neurônio ele não está transmitindo uma mensagem para o corpo todo. Ele está, o quê? Em repouso. Então, ele ainda não enviou um impulso nervoso para o resto do nosso corpo. É o estado elétrico estável de uma célula, que pode ser um neurônio ou uma fibra muscular. E dentro do potencial de repouso, a gente tem 2 aspectos importantes, a polarização e a distribuição iônica. Na polarização, a membrana ela está polarizada, ou seja, o interior ele é mais negativo do que o exterior. E aí o potencial da membrana é de aproximadamente menos 70 milivolts. Já na distribuição eletrônica, há uma alta concentração de íons sódio, Na+, no exterior, e alta concentração de íons potássio, K+, no interior, tá? Da membrana. A gente vai envolver um pouquinho de ATP, tá? De bioenergética aqui nessa videoaula, porque a gente vai falar diretamente dessa questão de alternância entre saída e entrada de íons, tá? Íons, entre outros componentes, certo? A gente vai ter 3 fatores-chave do potencial de repouso. O primeiro é a bomba de sódio-potássio, que é o motor elétrico. Qual é a função? Vai usar o ATP, né, para bombear íons ativamente contra seus gradientes de concentração. E o que isso vai fazer? A gente vai usar uma macete de direção. O Na+, que é o sódio, ele vai sair, né, ele vai manter a concentração alta fora da membrana. Já o potássio, ele vai estar dentro, né? Ele entra.
Então, vamos pensar assim, quinta. Quinta, é uma loucura, né? Mas é só pra gente memorizar melhor. E aí vai manter concentração alta dentro da membrana. É o principal, essa função é a principal responsável por criar e por manter os gradientes da concentração, certo? Vai deixar ali os neurônios e as fibras musculares preparadas para o potencial elétrico, né? Potencial de ação para mandar aí um impulso nervoso para todo o corpo. É uma forma de preparação. Eu vou preparar para que quando vier o segundo estágio já está preparado para enviar isso, o impulso nervoso. Gente, eu repito palavras pra gente entender, pra vocês entenderem da melhor forma possível, porque não é um conteúdo tão fácil, tá? Então eu vou tentar passar da linguagem mais facilitada possível, até pra eu entender também quando eu for revisar por aqui. O segundo aspecto são os canais de vazamento de K+, que é o potássio, que vai ser a porta aberta. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês ao lado todo esse processo, porque eu acho que de forma ilustrativa vai ser muito mais fácil do que apenas a minha linguagem aqui verbal. Mas preste atenção no que eu vou falar, no que eu estou explicando também, né? Porque aí juntar os dois, aí a compreensão vai ser completa. A gente vai ter o fator decisivo, que é quando a membrana ela vai em repouso, é muito mais permeável, ou seja, ela vai conseguir fazer com que tenha mais K+, do que Na+, ou seja, vai ter mais potássio do que sódio. Lembra que o K+, ele tem carga positiva, e aí quando essa membrana ela está ali permeável, o K+, ele tende a sair da célula, né? E quando ele sai, o interior da célula, ele fica mais negativo, né? Deixa a célula mais com essa concentração de ânions, que é a parte da negatividade. Então, o K+ tende a vazar para fora da célula, seguindo seu gradiente de concentração, e vai deixar para trás ânions não difusíveis, que vai deixar mais carregada negativamente a célula, com proteínas e fosfatos, né, que é a parte negativa, o que torna o interior mais aniosado, enfim, vocês entendem? Mais negativo. Eu não queria repetir negativo, não, mas é mais negativo. Eu queria ter essa palavra de ânion. Mas assisti ânions. Nossa, esqueci agora. É da parte do ânion que é negativo. Mas deixa eu pensar que se é K+, ele saindo, dentro fica negativo. Se nesse período, né, em que a membrana fica mais permeável, o K+ sai, o potássio sai, obviamente dentro vai ficar mais negativo. E o terceiro aspecto são os ânions não difusíveis dentro da membrana, né, o ímã interno. A composição vai ser íons carregados negativamente, que são os ânions, né, principalmente proteínas e fosfatos, eles vão estar carregados negativamente, que são grandes demais para sair da célula, então eles vão ter que ficar lá enfornadinhos no interior da célula. Qual vai ser a função? Esses ânions aprisionados, né, no interior, que são as proteínas e os fosfatos, eles vão atrair e vão segurar os íons positivos, K+, mas no geral vão conferir uma carga negativa dominante ao citoplasma. Então, mesmo que tenha um pouco de K+ dentro ali que não conseguiu escapar, a predominância vai ser a parte da negatividade. Então, vamos resumir aqui. No período do potencial de repouso, que é o estágio inicial, a membrana ela vai estar permeável, fazendo com que o K+, que são os íons positivos, tenham maior facilidade, né, tendem a sair da célula, deixando proteínas e fosfatos dentro, já que são grandes demais e não conseguem sair. A célula, então, internamente ficará mais negativa, mesmo que tenha alguns íons positivos, só que a predominância vai ser a negatividade. E logo vai ter essa questão aí de fluxo, a gente chama de efluxo de K+, deixando o interior mais negativo, né? Então, calma, que a gente vai para outros estágios, entender como é que vai funcionar essa parte mais da permeabilidade daqui pra frente. Mas no começo, vai ser esse processo apenas. Mas eu tô mostrando aqui e vocês vão conseguir entender também pela ilustração. Agora a gente vai pro segundo estágio, que é o potencial de ação, que também pode ser chamado de impulso nervoso, já que vai ser o período em que vai ter o impulso nervoso. Ele vai ser a linguagem de comunicação do sistema nervoso para todo o corpo. Esse impulso nervoso nada mais é do que o sinal elétrico, de curta direção, que vai se propagar ao longo do axônio. Tô tentando mostrar aqui pra vocês, tá? E aí isso que vai fazer com que ele transmita informação como foco do sistema nervoso, certo? Vai ser tipo um evento de tudo ou nada. Ou ele ocorre com amplitude máxima, ou ele não vai conseguir ocorrer. E a gente tem alguns aspectos dentro disso, tá? São 3 aspectos. O primeiro é a despolarização. Lembra que no primeiro estágio a gente tem a concentração de polaridade, ou seja, há uma polarização, em que internamente dentro da célula vai estar mais negativo? Aqui a gente vai ocorrer o processo contrário, que é o processo da despolarização, em que um estímulo, seja de outro neurônio, ou seja sensorial, né, atinge o neurônio, tem um neurônio e tem um outro neurônio. Então, esse estímulo pode vir do outro neurônio ou pode vir de um sensor, certo? E vai atingir esse neurônio, elevando o potencial da membrana, tá? Se este estímulo atingir o limiar de excitação, cerca de menos 55 milivolts, o potencial de ação é disparado. Ou seja, o impulso nervoso é disparado. Se não, não vai ocorrer o impulso nervoso. Não vai ocorrer o potencial de ação. E aí, nesse processo de despolarização, vai ocorrer a abertura rápida dos canais de Na+, né, de sódio, dependentes da voltagem. Aí o sódio, que é o Na+, que é positivo e está mais concentrado fora, vai entrar em grande quantidade na célula, deixando a célula mais positiva. Se antes ela estava mais negativa, agora ela vai ficar mais positiva no processo aí do potencial de ação pela despolarização. E o interior do neurônio vai ficar momentaneamente positivo, né, podendo chegar a mais 30 milivolts, invertendo a polaridade da membrana, como eu falei para vocês. A gente também tem um processo de repolarização dentro do período de potencial de ação. Os canais de sódio Na+, vão se fechar rapidamente, né?
Isso vai ocorrer a abertura, vai motivar a ocorrência da abertura de canais de K+, dependentes da voltagem, mais lentos. O K+, que é positivo e está mais concentrado dentro, vai sair da célula. E aí essa saída de cargas positivas faz com que o potencial da membrana retorne rapidamente ao estado negativo, como lá no início do potencial de repouso. Aí agora, na terceira etapa, no terceiro período, a gente vai ter a hiperpolarização, que é o pós-potencial, tá? Pós-impulso nervoso. Depois do impulso nervoso ter acontecido, a gente vai ter esse processo, em que os canais de K+, que é potássio, vão se fechar lentamente, permitindo que mais potássio saia do que o necessário para retornar ao repouso. O potencial de membrana vai ficar mais negativo que o potencial de repouso abaixo de menos 70 milivolts, por um breve período. A bomba de sódio, potássio e canais de vazamento, que a gente viu anteriormente, né, vão restaurar o potencial de repouso, que é 70 milivolts, para que o neurônio possa gerar um novo potencial de ação. Então vamos recapitular aqui, ó. Existem 3 fases dentro do potencial de ação, ou seja, do período do impulso nervoso. A despolarização, que é quando o potencial de membrana sobe rapidamente de menos 70 milivolts para valores positivos até mais 30 milivolts, tá? Na repolarização, que é o segundo estágio, segunda fase, dentro do potencial de ação, o potencial de membrana retorna rapidamente ao valor negativo de repouso internamente. E na hiperpolarização, que é a terceira fase, o potencial de membrana se torna temporariamente mais negativo que o potencial de repouso. O nome já está dizendo hiperpolarização, vai estar hiperpolarizado, né? Vai estar hipernegativo. Desde da ideia de contrária polarização, despolarização, eu vou então deixar positivo a parte interna da célula. Depois repolarização, a ideia de retomada, né? Então vai voltar a ficar negativo e depois vai ficar mais negativo ainda, para poder voltar ao novo estágio. Aí vamos retomar a parte do é tudo ou nada, tá? Por que é chamada assim? É 100% ou é nada? Por quê? O impulso nervoso ele só vai poder ser gerado se o limiar de excitação atingir cerca de menos 55 milivolts. Se não atingir, não vai haver impulso nervoso, logo não vai haver potencial de ação. Então, ou há 100% ou não há. Se esse limiar for atingido, o PA, né, que é o potencial de ação, ocorre sempre com a mesma amplitude de velocidade, que é 100%. Não vai ser potencial, não existe potencial de ação parcialmente. Ah, conseguiu fazer, mas depois não conseguiu. Não. Vai acontecer 100%. Antes de passar para o terceiro e último estágio, vamos falar um pouquinho sobre a condução do impulso, tá? A gente tem fibras mielinizadas, que é onde o axônio, ele vai ser envolvido pela bainha de mielina, como a gente já viu em outras videoaulas aqui, que vai ser um isolante com interrupções periódicas chamadas nódulos de Ranvier, que também a gente já viu, só para resumir. Não vou entrar nessa parte porque a gente já estudou isso. O potencial de ação, então, vai saltar de um nódulo para outro, que vai ser uma condução saltatória, o que vai tornar a transmissão muito mais rápida. E também a gente vai ter as fibras não mielinizadas, onde a condução ela vai ser contínua e mais lenta. E aqui é a hora H, como eu digo logo, que é a sinapse, né, terceiro estágio, onde uma célula, ela se comunica, um neurônio, né, ou uma célula muscular, se comunica com outra célula, outro neurônio, outra célula muscular, certo? Para transmitir um sinal. É o ponto ali de contato essencial para o funcionamento de todo o sistema nervoso. A gente tem 2 tipos principais de sinapse que vão diferir fundamentalmente no seu mecanismo de transmissão. A primeira é a sinapse química, que ela é unidirecional e é a mais comum. Ou seja, quando 2 neurônios ou 2 células não se tocam, só vão se aproximar. Então, elas vão transmitir essa informação de forma próxima, mas não vão se tocar, tá? Aí a gente vai ter algumas fases. A primeira é a chegada do potencial de ação. O potencial de ação vai atingir o terminal axônio, que é ali a partezinha do neurônio que vai transmitir, vai ter um impulso nervoso, né? Depois a gente vai ter a entrada de CA2+. A despolarização abre canais de CA2+, dependentes da voltagem. CA2+ é cálcio, tá, gente? Eu falo CA2+, porque pra gente não perder o sinal, né? Assim, de cada íon. Então, o íon de cálcio entra no terminal pré-sináptico, né? Aí depois a gente vai ter a liberação de neurotransmissores, que vai ser o aumento de cálcio, vai desencadear a fusão das vesículas sinápticas, que vão conter N+, com a membrana pré-sináptica, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. Depois a gente vai ter a ativação dos receptores, os neurotransmissores vão se ligar aos receptores específicos na membrana pós-sináptica, e por fim, geração do potencial pós-sináptico. Aqui na geração do potencial pós-sináptico, a gente vai ter sinapse excitatória, que é a PEPs, e a sinapse inibitória, que é a PIPs. A sinapse excitatória, o que vai ocorrer nela? Os neurotransmissores, eles vão causar a abertura de canais de Na+, que é sódio, despolarizando a membrana pós-sináptica, aumentando a chance de gerar um potencial de ação. Na sinapse inibitória, o neurotransmissor ele vai causar a abertura de canais de cloreto, né, Cl-, ou potássio K+, hiperpolarizando a membrana pós-sináptica, diminuindo a chance de gerar um potencial de ação. Já tá dizendo, né, inibitória vai inibir aí a chance de gerar um potencial de ação, né, vai diminuir. Então vamos resumir aqui a parte da sinapse química antes da gente ir pro segundo tipo, que é a sinapse elétrica, tá? Qual vai ser o mecanismo da sinapse química? Vai usar substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Quais são as substâncias químicas que formam a sinapse química? Neurotransmissores, como eu falei pra vocês, para transmitir o sinal de impulso nervoso, certo? Certo.
Componente-chave, esse elemento pré-sináptico terminal aquissônio do neurônio que envia o sinal, contém vesículas repletas de neurotransmissores. Já tá dizendo neurotransmissores, neurônios que transmitem a mensagem, né, o impulso nervoso. Fenda sináptica é um pequeno espaço entre as duas células, eu tô tentando mostrar aqui pra vocês. Elemento pós-sináptico, a membrana do neurônio ou célula que recebe o sinal contendo receptores específicos. Qual vai ser a vantagem? Vai permitir a modulação e a ampliação do sinal, que pode ser excitatória ou inibitória. Como eu falei pra vocês também ainda agora, né? Eu expliquei um pouquinho sobre. Na excitatória vai aumentar a chance de gerar um potencial de ação, que é o impulso nervoso, e na inibitória, que são as PIPs, vai ter a diminuição da chance de gerar um potencial de ação. Agora a gente vai pra sinapse elétrica, que é a bidirecional. E ela vai ser a mais rápida, tá? Enquanto a outra é mais comum, essa daqui é a mais rápida. Já tá dizendo elétrica, né? Então sempre vai envolver essa velocidade mais exacerbada. E aí ela vai ter alguns parâmetros. Primeiro, a conexão direta. As membranas pré-sináptica e pós-sináptica estão muito próximas e ligadas fisicamente. Então, enquanto na sinapse química os neurotransmissores eles não se tocam, os dois neurônios não se tocam, aqui eles vão poder se tocar fisicamente, tá? Pra transmitir a mensagem. Vai ter também a função comunicante, é formada por canais proteicos, que contém 6 proteínas cada um. E também vai ter a despolarização imediata, ou seja, vai deixar mais positivo, certo? Deixa eu ver aqui. Então, resumindo, o mecanismo vai ser a transmissão do sinal, que vai ocorrer diretamente por meio de correntes elétricas. Componente-chave, as células pré- e pró-sinápticas estão conectadas por junções comunicantes, formadas por canais chamados connexons, que eu não falei pra vocês, é uma informação nova. E a vantagem vai ser a transmissão instantânea e bidirecional. É comum em tecidos onde a sincronização rápida é essencial, como o músculo cardíaco ou em certas áreas do cérebro. O cálcio, gente, ele é o cofator essencial que vai ligar a atividade elétrica, potencial de ação, ao evento químico que é a liberação do neurotransmissor. Né? Então, lembre-se, o principal aí da sinapse é o cálcio, que é o Ca2+. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, gostado, mas principalmente entendido e compreendido o processo da transmissão, né, de impulso nervoso da fisiologia dos neurônios e dos músculos, tá? A gente não focou muito nos músculos, porque eu ia entrar numa parte mais complexa com vocês, tá? E eu não queria, esse vídeo já vai ser um pouquinho longo, não tão longo, mas vai ser um pouquinho mais longo do que eu esperava. E aí, se a gente fosse entrar na parte dos músculos, eu teria que entrar com uma outra parte da ATP, trazer a questão de hidrólise, da quitina, enfim. Então, eu não quero deixar mais complexo do que já é. Eu quero que vocês entendam a importância do impulso nervoso, dos 3 estágios que isso acontece, né, nos neurônios. E isso vai afetar diretamente os músculos, tá? Mas é isso. Vou deixar um resumo completo na descrição. E eu vou trazer as ilustrações aqui pra vocês ao lado do compasso que eu vou dizendo e explicando alguns aspectos importantes. Um beijo, compartilha com todo mundo. É um conteúdo que cai em vestibulares também, né? Mas principalmente é importante pra saber porque a gente vai conseguir entender os estímulos do nosso próprio corpo. Então, esses assuntos sobre saúde é essencial pra todo mundo, independente da sua área acadêmica. E amanhã a gente tem a continuidade da playlist de física com cinemática com macetes incríveis, trazendo em espanhol aqui pra vocês, para o Enem, tá? Eu sei que o Enem foi hoje, tá sendo hoje, ainda tá ocorrendo, porque agora é 6 horas da tarde que eu tô postando esse vídeo. Mas quem for fazer ano que vem já vai lá tá treinando, tá? Não precisa assistir amanhã mesmo, vocês podem dar um tempo de descansar depois do Enem, mas saibam que ano que vem, quando quiserem já começar a se preparar para o Enem 2026, vai ter uma playlist completa de física que a gente vai dar continuidade. Lembrando que eu vou fazer assim, primeiro vai ser física, tipo, todos os conteúdos de física que eu puder gravar, eu vou gravar um atrás do outro, tipo, toda segunda-feira. Vai ser até, eu esqueci, deixa eu ver aqui. Física vai ser até 9 de março, então, de segunda até 9 de março, a gente vai concluir a playlist de física para o Enem. Lembrando que serve pra qualquer aspecto da vida, né? Não é só pro Enem, que for fazer outro vestibular também, o EMA, enfim. Qualquer coisa tá servindo, mas é pra gente não conhecimento que você vai aplicar só na prova, tá? A gente tem que ter pra todos os parâmetros da nossa vivência mesmo, do nosso cotidiano. E aí, depois eu vou fazer de química completa, depois eu vou fazer de biologia e vou finalizar com matemática, que vai ser lá perto, vou programar lá perto do Enem 2026. Então, quem for fazer o Enem no ano que vem vai ter uma ótima preparação aqui do meu canal, certo? Vou deixar tudo gravadinho pra vocês. E quarta-feira a gente vai ter inglês, na outra espanhol. Sexta, Food Facts essencial. E assim a gente retoma o ciclo, tá? Um beijo e até amanhã com física. Ah, não se esqueça de comentar suas dúvidas aqui, que eu tenho certeza que vocês têm, tá? Porque é um conteúdo um pouquinho complexo. Não é tão, mas também não é tão fácil. Vou responder todo mundo.